Sejam bem-vindos a mais um episódio do Decola Cast, um podcast feito para você, dono e dona de uma micro ou pequena loja do varejo. Eu sou Walter Lopes. E eu sou Rodrigo Silva e hoje, Walter, a gente tem a honra de falar com um cara que vive e viveu o varejo no detalhinho, cara. Esse cara tem muito a ensinar, trabalhou em grandes redes, hoje é empreendedor, tem a sua própria loja do varejo, é palestrante, mentor e treinador de time de vendas. Seja muito bem-vindo, Joselito Cardoso, um prazer estar falando com você e desde já, obrigado por aceitar nosso convite. E eu é que agradeço, uma honra estar aqui, tenho acompanhado vocês, algumas das palestras que vocês, ou melhor, das entrevistas que vocês fizeram, né? Acompanhei lá e falei, rapaz, se um dia eu estiver lá, ó, que bacana que vai ser. E estou aqui. Então, muito obrigado. Show. Opa, que isso, a gente que pensava, né? O dia que você estivesse aqui para compartilhar um pouquinho, afinal de contas, são poucos anos de história, né? Aproveita contando pra gente como é que foi sua trajetória aí nesse mundo do varejo. Eu agradeço agora pelos poucos anos, porque só de idade nós já tem bastante. 44 com carinha de 43,9, né? Mas estamos aí. O varejo, ele começa, na verdade, quando você entende que vender é uma coisa que você vai ter que fazer a vida inteira. E eu me recordo, não sei se a gente tem bastante tempo, qualquer coisa depois vocês cortam também, né? Vamos cortar lá. Eu me recordo que eu comecei a pensar em entrar para essa questão do varejo, das vendas em si, quando eu tinha o desejo de ter um brinquedo chamado Pogobol, vocês lembram ou não? Não é da época de vocês. Rapaz, eu tenho 17 anos, então não vou lembrar muito. 17, vocês não tem. Mas tinha um brinquedo chamado Pogobol. Era uma bola com um prato plástico em volta, você pulava em cima dele como bobo. Acho que parece que é Pogobol, Bobol. Assim. E meu pai tinha acabado de vender uma propriedade. Ele estava com dinheiro que era possível comprar um brinquedo para mim naquele momento. E eu falei para ele, compra um Pogobol para mim. Aí ele falou, não, o que é isso? Expliquei para ele, ele falou assim, mas não tem necessidade. Eu falei, pai, mas todo mundo tem. Então brinque com o de todo mundo. Aquela famosa frase. Mas o pessoal não empresta. Eu falei assim, eu não vou comprar isso aí para você. A sua irmã está fazendo bolinho, coxinha, né? Vai vender bolinho. Aí você junta o dinheiro e você compra o Pogobol. E eu fui vender o bolinho. Isso eu tinha de 7 para 8 anos. Nós estamos falando dos anos 80. Então, naquela época, era possível você trabalhar desde criança. E era até orientado, né, que fosse assim. E eu fui vender bolinho e juntei o dinheiro para comprar o tal do Pogobol. Olhei o Pogobol, olhei o dinheiro. Falei, rapaz, deu trabalho para ganhar isso aqui. Não vou comprar Pogobol, não. Eu falei, vou juntar mais um pouquinho, porque está dando trabalho para ir para o serviço. Vou comprar uma bicicleta. Juntei o dinheiro, mais um pouquinho lá, e comprei uma bicicleta. Uma Aspen Sport, roxa metálica, coisa mais linda do mundo, 18 marcha. Aí foi um sonho que eu nem sonhava que eu tinha, e eu realizei ali de ter aquela bicicleta. Era a única criança da rua que tinha aquela bicicleta. E aí o frustrante foi chegar na escola e falar assim, mas também o pai dele que deu. É sempre assim, né? É sempre assim. Não, esse não foi meu pai que deu. Meu pai deu a orientação para vender, para ganhar dinheiro, para conquistar e conseguir comprar alguma coisa. E aí, com aquela bicicleta, eu conseguia fazer 2, 3 serviços durante o dia, depois que chegava da escola. Então, para ir para a escola, eu já tinha uma certa função, que era levar a marmita de um determinado funcionário da escola, que não comia comida da escola, e ele me pagava 5 mil cruzeiro, eu sempre confundo cruzeiro com cruzado. Mas ele me pagava 5 mil alguma coisa naquela época, era o equivalente a R$10 hoje em dia, por semana, para eu levar a marmita para ele, mas já era alguma coisa. Aí eu chegava da escola, durante o dia eu ia vender bolinho ou picolé, dependia do clima, e final de semana eu ia lavar carro. Então, com a bicicletinha, eu fazia esse corre aí. Aí cresci um pouquinho mais, falei assim, não, agora está na hora de pegar um serviço fixo, né? Num lugar só. E aí, conversa vai, conversa vem, e acabei entrando numa madeireira, mas isso já com 18, já, né? 17 para 18. Entrei numa madeireira, e aí ali sim foi uma escola de vendas em si. O meu então patrão, Paulo Edson Falsarella, a quem eu tenho muita gratidão até hoje, ele falou assim, eu vou te passar alguns livros para você aprender algumas coisas que eu já aprendi. E aí nessa hora eu falei assim, rapaz, livro? Não gosto de ler.
Eu falei, mas você não gosta de ler? Por que você não gosta de ler? Eu falei, não sei. Eu falei, não, é que você não leu a coisa certa. Aí me passou o primeiro livro, Aprendendo a Perguntar. Esse foi o primeiro livro que ele me passou. E esse livro eu levava ele para a escola, para ler nos intervalos. E aí o pessoal já começava a tirar sarro também. E aí, já aprendeu a perguntar? Já aprendeu a perguntar. Eu falei, rapaz, estou aprendendo. E nisso ele foi me mostrando o caminho, do passo a passo para você conseguir efetuar uma venda do início a fim. E aí, depois disso, isso tudo foi em Itaberá, né? Sou natural de Itaberá. Aí de Itaberá, meus pais foram para Itapeva, eu fui junto. Eles voltaram para Itaberá e eu fiquei. E aí em Itapeva começou a trajetória em algumas lojas de material de construção. Entrei na loja 100 e da loja 100 foram 9 anos e aí sim foi uma bagagem bem maior, bem mais incisiva e mais pesada também, porque aí foram gerência e responsabilidades bem maiores, né? Basicamente isso. Show. Tem uma longa estradinha aí, não? Eu quero pegar essa transição da madeireira para a loja 100, que, pelo que você trouxe, né, a primeira loja, de fato, que você trabalhou no varejo. O que te fez dar esse passo e por que você escolheu a loja 100? Da madeireira, eu fui de Itaberá para Itapeva. Então, a madeireira era em Itaberá, eu vendia na região. Inclusive aqui em Capão Bonito, vendia Itapeva, Ribeirão, vendia na região, fazia visita em obras e vendia pela madeireira. Quando o meu pai foi para Itapeva, né, minha família foi para Itapeva, eu falei, agora não dá mais, não tem lógica mais eu ficar indo para Itaberá. Se o meu trabalho já é aqui, vamos trabalhar aqui. E aí eu fiz essa proposta para eles, vou continuar vendendo aqui para vocês, mas não vou mais aí na loja. E aí para eles não foi interessante, porque tinha muito trabalho em Itaberá também. E aí, de muito bom grado, eles, não, Juscelito, você está precisando alçar novos voos aí. A madeireira, ele foi sincero e assim, ele me deixou muito feliz, falou assim, a madeireira está ficando pequena para você. Então, pode ir. E ele me indicou numa outra loja que foi a Cacique. Não sei se vocês conhecem a Cacique Material de Construção. Na Cacique eu fiquei mais 2 anos. Aí surgiu uma outra loja chamada Bauman. E essa loja começou assim, estrondosamente. Todo mundo achava que ia ser um home center de ponta. E acabou durando muito pouco essa loja. A pessoa, não sei se trocou os pés pelas mãos, não teve muita habilidade ali nesse manejo, porque era um ramo que não era dele. E acabou falindo essa loja. Quando começou a falir, eu falei, bom, antes que o barco afunde, eu preciso pular. E foi nesse momento que eu, distribuindo o currículo, cheguei na loja 100. Foi nesse momento. Foi pulando de um barco que estava afundando que eu acabei entrando na loja 100. Eu achei legal o que você falou, voltando bem atrás da sua história, né? Que seu pai ensinou que as coisas não caem de mão beijada, que você tem que correr atrás e conquistar. E que você começou a entender o peso do dinheiro no momento que você desistiu da compra de um brinquedo para comprar algo que ia atender a sua necessidade do momento, que era de ir e vir, né? Mas o que mais que você aprendeu naquela fase, naquela época, que você levou para os próximos empregos ali, na parte do varejo mesmo, nessa parte de liderança? O que você aprendeu na infância que você carregou para o resto da sua vida? Muito interessante. A minha família sempre foi uma família muito humilde, não no sentido de não saber coisas, mas no sentido de nunca querer se sobressair a ninguém. E querer sempre ter o máximo de amizade possível. Isso, às vezes, até é um pouco perigoso, porque quando você tenta agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém. Mas, naquela época, como estou falando, estamos falando aí de anos 80 e 90, era outra mentalidade que o povo tinha. Naquela época, era bacana você ter o máximo possível de amizades. E os meus pais sempre tiveram isso. Itaberá, qualquer lugar que você chega, até hoje, meu pai hoje está com 83 anos, minha mãe com 75, e até hoje, qualquer lugar que você chega lá, dos mais novos aos mais velhos. Cadê o seu Joaquim? Cadê a dona Lourdes? Todo mundo sabe quem é, sabe onde mora, sabe onde fica. E eu falei, rapaz, eu não posso... Tem aquele dizer que a gente tem que não posso variar na capação, né? Já escutaram essa é nova. Esse termo? Não pode variar na capação, ou seja, não pode dar ruim. Eu não tenho direito de dar ruim. Eu tenho que seguir essa linha. Então, essa questão de você ter sempre bons relacionamentos, ter sempre boas amizades e ser sempre um bom amigo.
e ser sempre uma boa pessoa, aquela pessoa que a pessoa tem vontade de estar por perto. É meio que uma base. Porque se você vai vender qualquer coisa, o cara ele vai olhar para você, a pessoa ela vai olhar para você e vai fazer uma primeira leitura ali da sua comunicação visual. E nessa primeira leitura ela já vai ver, já vai conseguir definir um pouquinho. Essa pessoa é assim, assim, assado, por isso, pelo jeito que ela olha, pelo jeito que ela está vindo me abordar, pelo jeito como ela está falando comigo. Os preconceitos, né? Os preconceitos. E essa questão de preconceito, existe um preconceito no preconceito, porque às vezes você fala preconceito. O preconceito nada mais é do que o início de um conceito que você vai ter de alguma coisa. Então, nem sempre é ruim, né? Interessante. E, cara, eu gosto muito do assunto vendas, do tema vendas. E você comentou no off, ali nos bastidores, que hoje você dá treinamentos, palestras, não só voltado para comunicação, mas que você também já foi líder de vendas nos lugares que você passou. O que vender bolinho, coxinha, salgado na rua virou chaves ou ajudou você a chegar onde você chegou hoje? Claro que parece simplista falar que lá quando você tinha 7, 8 anos você aprendeu algo que virou a chave para o restante da vida, mas aconteceu comigo, eu queria saber como que foi essa virada, por que você escolheu vender de fato? Claro que você já falou que foi por conta de um brinquedo lá que você gostaria de ter, mas você teve a opção de não seguir nesse caminho, né? O que fez com que você seguisse no ramo, no segmento de vendas? Na verdade, na vida, a gente vai levando, ou melhor, a gente vai sendo levado por caminhos que nem sempre você traça. E uma coisa vai puxando a outra. Quando eu vendia bolinho na rua, eu já vendia bem, entre aspas, já era um bom vendedor de bolinho, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Porque eu via outros vendedores de bolinho vender mais do que eu. O que ele está fazendo de diferente que ele vende mais do que eu? Às vezes eu oferecia para o mesmo cliente numa esquina, na outra ele estava comendo o bolinho de outro. Ele não comprou de mim, mas comprou do outro. Por quê? Por que ele fez isso? O que levou ele a fazer essa escolha? E aí um dia chegaram para uma das minhas irmãs. Falou, Sueli, o Joselito ele está vendendo os bolinhos na rua, ele anda bem arrumadinho, mas ele não olha para as pessoas. Ele está sempre de cabeça baixa. Eu falei, nossa, é verdade, né? Nunca reparei. E eu estava ficando corcunda já, porque eu realmente andava de cabeça baixa. E esse andar de cabeça baixa, na sua percepção, era por vergonha, era por timidez, o que era? Exatamente timidez. É aquela questão de você sempre se sentir menos do que todo mundo. Você não tem, nem deve, se sentir mais do que ninguém. Mas você se sentir menos do que todo mundo é ruim. É ruim para todo mundo você se sentir menos do que todo mundo, porque você não agrega nada a ninguém. E aí, nisso, essa minha irmã falou, vamos treinar você. Ela sem experiência nenhuma, não era o ramo dela. Falou, vamos treinar você a parar de ser tímido. Eu falei, não dá para parar de ser tímido. E aí, naquela época, hoje em dia tem muito coach falando isso, mas naquela época ela já me disse, timidez é uma coisa que você aprendeu. Você aprende a ser tímido, do mesmo jeito que você aprende a ser desinibido. Então, você vai desaprender a ser tímido. Primeira coisa, você vai passar a olhar para as pessoas. E eu, corcunda, me lembro que ela pegou um cabo de vassoura, colocou na minha costa, fez eu ficar assim, fiquei tipo um boneco. Um boneco, né? Eu fiquei tipo aquele boneco ali. Eu falei, agora você vai andar para lá e para cá no corredor aqui e vai olhar para mim. Eu falei, rapaz, que coisa, parecia Karate Kid, né? Tira casaco, põe casaco. E eu falei, rapaz, que negócio bobo. Mas aí nisso eu aprendi a realmente olhar para as pessoas, olhar para frente e ter postura. Aí entra na questão da comunicação visual. Ter postura, olhe para as pessoas. Nisso eu comecei a aprender que tinha muito mais a aprender. Logo ali no início da adolescência, entrei para um grupo de jovens na igreja e ali eu comecei a fazer teatro, a cantar. Já cantava em casa, mas cantava ali com o pai ali, né? E aí comecei a cantar no grupo de música, no grupo da igreja, fazer teatro. Aí logo já comecei a dirigir teatro também, e isso foi desinibindo, foi fazendo eu desenvolver essa questão de comunicação. Não foi que eu escolhi, eu falei assim, a partir de agora eu vou comunicar. Acabou indo acontecendo. E nesse passo a passo de tudo que foi acontecendo, surgiu uma rádio.
uma rádio comunitária lá na cidade, chamada Alternativa FM. Não existe mais. Não vai dar para a gente confirmar os antigos trabalhadores lá para falar se ele era um bom locutor ou não. Mas, enfim, surgiu essa rádio e eu comecei a cobrir folga dos locutores. Então, todo aquele horário que ninguém queria fazer, o Joselito estava lá fazendo. E eu fui gostando dessa questão de comunicar, né? De estar frente ao microfone, de estar num palco. Quer ver eu ficar tranquilo, é você falar assim, olha, Joselito, aquele palco é seu, tá ali o microfone, fale. Aí eu fico de boa. Inclusive aqui, eu cheguei a pensar, será que eu vou ficar à vontade? Será que eu vou ficar constrangido? Como que vai ser a minha reação lá? Porque, como falei para você, eu nunca participei de podcast. Uma experiência ímpar para mim que está sendo aqui. E, rapaz, eu estou em casa. É muito gostoso isso. E tudo isso foi acontecendo. Eu não cheguei num momento e falei assim, agora eu vou ser assim. E foi acontecendo. Então, foi por influência da irmã que descobriu isso através de um feedback de um cliente de rua que teve toda essa transformação na sua vida. Que bacana, cara. Exatamente. E eu queria ainda falar um pouquinho de vendas, porque eu também treino vendedores e eu sei os desafios que a gente encontra quando tem aquele vendedor que não acredita no processo, né, da transformação. E imagino eu que você também passou por esse processo de transformação como vendedor, porque uma coisa é você ouvir, tem que quebrar a objeção, tem que olhar para o olho do cliente, você tem que ter confiança naquilo que você está vendendo. Outra coisa, na prática, você ir lá e executar. Como é que foi para você, quando você já estava num nível ali hierárquico de líder e precisando treinar outros vendedores? Qual foi o maior desafio que você encontrou com o time que você tinha na mão? A questão do desafio é interessante porque quando você encara o desafio de uma equipe como um desafio, aí dá ruim. Porque a equipe são muitos indivíduos e cada indivíduo ele tem uma ou outra coisa que ele vai precisar melhorar. Por exemplo, em uma das empresas por onde eu passei, existia lá um passo a passo da abordagem, pesquisa, da oferta do produto e assim por diante. Até você estender o relacionamento e falar para o cliente, muito obrigado, até a próxima. Existia esse passo a passo. E aí você começava a treinar um determinado vendedor para fazer a abordagem. E ele ia muito bem na abordagem. Na hora do fechamento, ele pecava. Ou na hora de demonstrar um produto, ele não conseguia desenvolver. Então, eu vou pegar esse vendedor e treinar a abordagem dele? Não, a abordagem ele já está bem. Vamos treinar o que ele não está indo bem. Então, por isso que existe a questão das mentorias, que algumas são individuais e outras são em grupo. Se você quer passar uma mensagem para que essa mensagem seja trabalhada no dia a dia com uma equipe, bacana, vamos fazer uma mentoria em grupo. Se você quer melhorar uma ou outra pessoa especificamente, aí tem que ser minucioso. E isso vai começar numa conversa. Na conversa, no bate-papo, numa entrevista, não só numa entrevista de emprego, mas numa entrevista de qualquer outra coisa. Somos todos entrevistados a todo momento, né? Você vai detectar qual é a carência dessa pessoa. O que essa pessoa precisa melhorar? Joselito, deixa eu voltar um pouquinho atrás, que eu fiquei curioso com um fato que você falou, né? Que você falou da sua timidez e que a sua irmã te ajudou a desenvolver isso mesmo sem saber essas técnicas. Isso me chama muita atenção porque talvez o conhecimento, pelo menos na minha opinião, né? Porque eu gosto muito dessa simplicidade. E um dia eu vi um vídeo do Geraldo Rufino falando que ele aprendeu em Harvard algo que a mãe dele já tinha ensinado ele, que era sorrir para o cliente, né? O quanto você acredita que o conhecimento, principalmente das vendas, né, é gerar conexão e essa habilidade todo mundo tem e está na parte mais simples das coisas, né? Porque conexão talvez é nessa simplicidade mesmo, de você olhar para o cliente, de você conversar com o cliente, de você entender o que ele quer para depois propor esse produto, propor o que ele quer comprar, né? O quanto você acredita que o que todo mundo fala, às vezes, de uma forma difícil, se resolve com coisas simples? Meu pai sempre foi construtor. Minha mãe, dona de casa. Meu pai sempre teve no sangue essa questão da música. Lá na época das boemias, ele era seresteiro, poema para lá e para cá. E acabou
optando em escolher a minha mãe, que era uma dona de casa, que não gostava de público, não gostava de gente, não gostava de movimentação. E ali uniu duas coisas. O meu pai, que gostava de gente, de público, e a minha mãe, que gostava de trabalhar nos bastidores. A minha mãe me ensinou, e ensina até hoje, muito sobre os detalhes da base. O que eu preciso fazer antes de sair de casa. Assim como você falou do Rufino, eu já cheguei a assistir essa parte que ele falou da mãe dele, realmente. O que você precisa fazer antes de sair de casa? Se arruma, toma banho, escova o dente, penteia o cabelo, coloca a roupa alinhadinha e vai fazer o que você precisa fazer. Primeira coisa, é a base. Estando na rua, lembra do que eu te ensinei aqui dentro. Cumprimente as pessoas, seja educado, converse, não seja intrometido, ou seja, converse o suficiente, não seja intrometido, não seja impertinente, não incomode as pessoas, tudo isso era a base. E o meu pai? Joselito, quando você estiver na rua, e isso a gente aprende hoje com muitos, né, muitos vídeos por aí, Joselito, quando você estiver na rua, faz de conta que você já conhece todo mundo. Não tenha vergonha. E ele já tinha visto a minha irmã me ensinando a olhar para as pessoas, né? Falei, lembra do que a Sueli falou para você ali? Ó? E olha para as pessoas, cumprimenta, faz de conta que você já é velho conhecido. E aí ele me dizia, todo mundo já me conhece, faz de conta que conhece você também. Me ensinando o quê? Palco. Isso é um palco. Quando você é tímido demais, uma coisa que a pessoa acaba fazendo é fugir do palco. E aí que está a besteira. Porque quanto mais você for tímido, mais você tem que procurar palco. O que é palco? Conversar, procurar interagir. Exposição, né? Exposição. Quando você procura palco, procura se expor, você vai perdendo um medo que você criou. Então, bom, do mesmo jeito que eu criei esse medo, agora eu vou matar esse medo. O medo, ele é uma coisa natural e necessária. Ele impede a gente de fazer muita besteira. Mas ele não pode ser um dominador. A partir do momento que você deixa qualquer medo dominar você, você deixa de subir alguns níveis que poderiam te levar a momentos bem melhores do que aqueles que você já está passando, mesmo tendo vergonha, mesmo tendo limitações. Show. E falando um pouquinho da sua jornada na SEM, que para mim é uma empresa que é uma empresa familiar, né, que cresceu absurdamente, cresce até hoje. Não sei nem quantas lojas eles têm, mas sei que está espalhado no Brasil inteiro, ou é só no estado de São Paulo, não tenho certeza. São Paulo, Minas, Paraná e Rio. Show. Então, gigante, né, que a gente sabe, o modelo funciona muito bem. Você fez da SEM uma escola, né, mas eu queria saber, dessa escola, quais foram os principais aprendizados que você utiliza hoje no teu empreendimento, na tua mentoria, nos teus treinamentos? O que mais te marcou nessa jornada que você teve dentro da SEM? A jornada em qualquer empresa, e na SEM não foi diferente, ela é formada por momentos e pessoas. Quanto maior a equipe, maior o seu aprendizado. Às vezes o líder acha que está lá para ensinar e só, mas na verdade ele tem que todo dia, todo momento, aprender com a equipe. Como eu falei nos bastidores, acho que não falei aqui ainda, né? Eu comecei em Itapeva, de Itapeva fui para a Divisa de Minas vim para cá e daqui voltei para Itapeva. Em cada região que você está, tem um perfil, tem um clímax ali, tem um jeito que a população lida com as coisas. Você está em Itapeva. Itapeva é uma cidade, não é uma cidade grande, mas já é bem maior do que Itaberá, da onde eu vim. Quando eu saí de Itaberá, que era um pessoal bem mais tranquilo, bem mais de boa, e cheguei em Itapeva e me assustei. Falei, rapaz, eu estou na cidade grande agora. E não estava na cidade grande, mas na minha cabeça eu estava. O que eu preciso aprender aqui? E aí, nas empresas por onde eu passei e tal, cheguei na loja 100. Na loja 100, você acaba fazendo muitos treinamentos, e nem sempre os treinamentos são na mesma cidade. Você vai de cidade em cidade, de estado para estado, e em cada lugar que você chegava, você pegava um clima diferente. Como que é lá na sua região? Como que faz? Eu me recordo até, um dos meus colegas na época falou que trabalhou no Rio. Falou, no Rio
até as leis são diferentes. Isso não é jornalismo, isso é fato. Muitas leis de comerciais são diferentes no Rio. Prazo de troca é diferente no Rio. São Paulo é 30 dias, Minas é 30 dias, no Rio de Janeiro é indeterminado. Não que você pode trocar à torta e à direito. Aí ele falou assim, mas como assim indeterminado? Eu falei assim, aconteceu comigo. Um cliente chegou com um determinado produto, deu defeito, eu vim trocar. Aí ele, o senhor está com a nota? Ele pegou a nota, então, já está com 3 meses aqui, né, que o senhor comprou. A pessoa arrancou uma arma de fogo e deixou em cima da mesa. Falou assim, eu acho que você não entendeu, eu só vim trocar. Eu não quero problema, eu só vim trocar. Você troca lá para mim, né? O que eu vou fazer? Né? E a gente conta isso, dá a impressão, nossa, exagero. Não, lá é assim. Não é assim em todo o estado, não. Mas existem muitos lugares que lá é assim. Então, as equipes te ensinam, as pessoas te ensinam. E aí você vai pegando um pouquinho de cada experiência, de cada lugar, de cada pessoa e traz para você. O que para mim serve? Você falou de uma coisa que eu gosto sempre de Ameaçar falar. os outros com arma? Não. Você falou que o líder ele aprende com o time todos os dias, né? E tem uma frase que eu uso sempre que possível, que é: o papel do líder é desenvolver o time e o papel do time é desenvolver o líder. Então tá um aprendendo com o outro. Eu acho que isso é fundamental. Você já patenteou essa frase ou não? Se você não patenteou... Ainda não. Mas, recadinho do nosso patrocinador. Hoje, quem está patrocinando nosso episódio é a VUP, a empresa de marketing digital mais nova do grupo WLS Soluções. Então, se você que está assistindo tem uma loja do varejo e quer aumentar sua exposição, como o nosso amigo Joselito falou, que é tão importante, se você quer ter mais alcance, se você quer publicar produtos e levar ele para o Brasil inteiro, se você pode, né, vender para o Brasil inteiro, tem uma empresa no setor digital, clica no link que vai estar aparecendo aqui na tela, fale com os nossos consultores, porque a VUP vai vulpar o seu resultado. É isso, Walter? É isso aí. Falou, tá falado, né? Diz que é, né? Então vamos ver. Exatamente. Ô, Joselito, você falou sobre a sua entrada na loja 100 e depois nessa transformação, né? Que você foi gerente na loja 100. Mas desde o primeiro dia você provavelmente já demonstrou algumas habilidades para chegar até a gerência. E o que você fez para se destacar dos demais funcionários para você conseguir chegar na cadeira 1, né, da loja? Entra de novo naquela questão que estávamos falando do que você aprendeu na casa, com o seu pai e com a sua mãe. Cuidar dos mínimos detalhes. Cuidar dos mínimos detalhes foi exatamente o que me fez me destacar em alguma coisa e que chamou a atenção. Aconteceu bem irônico o momento em que eu fui convidado a deixar de ser vendedor. Não sei como funciona hoje em dia ali, mas na época, você tem 3 meses para se adaptar e bater pelo menos uma meta desses 3 meses. Então, você vai entrar hoje, você vai ser treinado e por 3 meses você vai ter que dar certo. Isso você está falando da cadeira de vendedor ainda? De vendedor ainda. Tá. E aí, entrei com um know-how de material de construção que não tinha nada a ver. Mas é aquela história, quem vende agulha vende avião. Você só precisa aprender a desenvolver o produto. Uhum. E fiz o máximo que eu pude com aquilo que eu tinha. Cortella que fala isso, né? O máximo que eu pude com aquilo que eu tinha, até que eu tivesse condições de fazer melhor ainda. Postei essa frase hoje, hein? Postou hoje. Transmimento de pensação isso. E aí, não deu certo nos 2 primeiros meses. Terceiro mês foi assim... aos 49 do segundo tempo. Eu tinha o sábado para vender R$10 mil no dia ali, para bater a meta, pelo menos a base da meta. E estava quase fechando a loja, meia hora para fechar a loja, aí entrou 2 pessoas, eu atendi essas 2 pessoas, eu falei assim, rapaz, não vai dar para bater a meta, eu vou acabar sendo desligado, mas eu vou sair de cabeça erguida, eu vou vender o máximo possível. E a pessoa tinha acabado de vender uma determinada propriedade para comprar outra, estava montando a casa inteira. Cara. E eu acabei fazendo uma venda que equivaleu ali a 15 dias de vendas anteriores. E acabei ficando na empresa. Passou ali 2 semanas, era perfil,
ter uma outra entrevista, uma nova entrevista com o supervisor da empresa. E aí chegou seu Emílio. Se ele ouvir isso, eu quero que ele saiba que eu continuo grato a ele. Seu Emílio chegou para mim e todo mundo tinha medo dele, todo mundo tinha medo do supervisor. E ele falou: Joselito, o Renato me passou aqui como que tem sido aí os seus dias. Você entrou aqui para ser vendedor e você não bateu a primeira, não bateu a segunda, bateu só a terceira meta no último dia, é isso mesmo? Eu falei: é isso mesmo, seu Emílio. Eu falei: então, não vai dar para continuar com você aqui na venda, tá? Eu falei: puxa vida, mas eu cumpri o prometido. Pensei, né? Não falei, mas eu cumpri o prometido. Pelo menos uma meta eu bati, não importa que foi no 49 do segundo tempo. Eu não entendo do futebol, mas se você fizer o gol aos 49 do segundo tempo, nem que seja um só, ganhou, né? Se tiver ali. E ele falou, eu falei assim: não, tudo bem, seu Emílio, mas o senhor só me conta o motivo para eu poder não errar numa próxima empresa que eu for entrar. Ele falou: não, é que você não tem perfil para ficar na venda. Mas por que, seu Emílio? Foi porque você fez com o seu setor desse jeito. E aí ele foi relatando o que o inspetor tinha relatado nos meus setores, com relação à limpeza, com relação ao alinhamento, com relação à precificação. E o seu setor era assim, assim, assim. Nunca teve nenhum relato com relação ao seu setor. Aprendi com a mãe. Quando você foi avaliado pelo assistente de treinamento, é uma outra função que eles têm lá, com relação a atendimento em si. A sua abordagem era assim, a sua pesquisa de cliente era assim, a sua oferta de produto era assado. E eu quero que você faça tudo isso, mas de maneira mais abrangente. Eu quero que você ensine os demais, então você está indo para a gerência, se você quiser. Caramba, já nos primeiros 3 meses. Nos 3 meses. Aí ele falou: só que o primeiro passo não é a gerência, é a assistente de gerência, que é como se fosse o subgerente. E o Bruno está saindo, era o então assistente, o Bruno está saindo, por opção dele, e a pessoa que a gente vê que tem condições de assumir o lugar dele é você. Então você vai começar o seu treinamento, e aí foi. E você não teve problemas com o pessoal que já trabalhava lá? Porque em 3 meses você já... Provavelmente tinha alguém que almejava esse cargo, né? Muitos. Caramba. E aí começa o grande desafio. Como eu acabei de falar, se você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém. E aí, nesse momento, foi aquela questão de você colocar na balança: o que eu quero agora? Agradar ou crescer? Naquele momento, eu não podia deixar de ser... É feio o que eu vou falar agora, mas eu não podia deixar de ser um pouquinho egoísta. Falei: agora é a hora de eu pensar em mim. Eu tenho que esquecer das amizades aqui, porque se um dia eu sair dessa empresa, esses amigos aqui, alguns vão ser amigos, outros vão ser colegas, outros meros conhecidos. E ninguém vai estar nem aí comigo. E foi nessa hora que realmente começou outro desafio, né? Passar por cima dessa questão de contornar as amizades que estavam deixando de ser amigos e passando a ser quase que inimigos ali, porque não por minha vontade, mas por essa questão. Como que ele já está indo lá, sendo que eu já estou aqui há mais tempo, e por que eu não fui? Sem contar quando eles pensam em resultado, né? Você bateu a meta nos 49 do segundo tempo, e garanto que tinha outros que batiam meta todo mês e acreditavam estar mais prontos. Então, praticamente, eles pensaram que foi uma injustiça, mas o supervisor tem os motivos dele, foi relatado, né? Por que você foi escolhido para essa função. Mas no dia a dia, teve algum caso que você pode contar? Claro, não precisa falar nomes, mas de alguém que você não esperava, que tentou te apunhalar pelas costas ali, porque se assumiu a função que essa pessoa gostaria de ter? Sim. Não pode falar nome, né? Mas eu me recordo que foi na verdade, a pessoa que um dia me ajudou e depois puxou o tapete. Literalmente puxou o tapete. Porque eu tinha chego, antes de ser contratado pela Loja 100, eu tinha chego na Loja 100 para fazer um orçamento dos móveis que eu ia comprar para começar a morar sozinho em Itapeva. Quando os meus pais voltaram para Itaberá, eu passei a morar sozinho em Itapeva. Preciso mobiliar a casa, pelo menos o básico. Fui na Loja 100 como cliente. E essa determinada pessoa me atendeu e foi bem grotesca no atendimento. E quando aconteceu esse episódio, eu falei: você se lembra de quando você me atendeu aqui antes de eu ser funcionário? Não lembro. Eu falei: pois é, mas eu me lembro.
Você fez assim, 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 assado. O que eu tenho feito? Eu tenho feito isso, isso e isso. É por isso que nesse momento eu estou ganhando essa oportunidade. Mas não é justo, porque onde já se viu. Eu falei, então, com relação a isso, agora você conversa com o gerente, porque eu ainda sou só um estagiário. Eu não posso fazer nada. E aí ela foi conversar com o gerente. E aí ela começou a inventar algumas coisas no sentido de que as vendas que eu tinha feito, mesmo aos 49 do segundo tempo, nem eram minhas, que eu tinha recebido ajudas e que o setor meu nem era tão alinhado assim. E foi um processo que depois eu pude conquistar ela novamente. Quando aconteceu dela ter sido punida por uma determinada situação, e eu defendi. Não, essa punição que ela está recebendo, por isso, não é justa por todo o restante que ela tem. E aí, nesse momento, eu reconquistei ela, mas ela tentou puxar o meu tapete com unhas e dentes ali. Aí tem duas frases, né? A primeira é que as pessoas querem te ver bem, só não melhor que elas. Não melhor que elas. E a segunda é que a liderança não se ganha, se conquista, né? E é o que você falou, conquistei o direito de liderar ela, né? Porque você protegeu ela de algo que era injusto. Então aí você com certeza ganhou de volta a confiança, né? Sim. E um outro fator importante é que, como líder, você fez o certo, né? Honestidade, né? Pelo menos é um dos meus valores, então, e um dos valores da WLS, né? Por mais que você teve esses problemas no passado, você agiu com ética conforme as coisas deveriam ser. Eu acho que isso representa muito sobre o líder que você se transformou também, né? Sem dúvida. E toda experiência positiva e negativa traz para a gente bagagem. Quando eu gostaria de deixar de ser tímido, você vai ter que ter bagagem para fazer isso. Eu gostaria de ser um bom líder, você vai ter que ter bagagem para fazer isso. Tudo aquilo que acontece com você, em algum momento você vai parar e pensar, foi por isso. E é isso que a gente não pode deixar de perceber. Todo momento por que isso está acontecendo? Calma, nesse momento eu não estou entendendo. Mas em algum momento eu vou entender. E até que eu entenda, o que eu posso aprender com isso aqui? E foi o que aconteceu. Interessante. Eu queria falar sobre essas habilidades de liderança, mas antes eu queria só focar num ponto que você falou, que o vendedor de verdade, ele vende agulha ou vende avião, né? E você, quando estava à frente da loja 100, a loja 100 é uma loja que vende diversos produtos, né? Como que você fazia para os vendedores conhecer cada produto? Porque é uma diversidade muito grande. Por mais que lá é separado por setor, mas o vendedor ele tem que conhecer as especificações do produto para propor o melhor negócio para o cliente, né? Como é que você treinava isso para o vendedor, de fato, conhecer toda essa linha de produto que vocês trabalhavam? Quando o assunto é móveis e eletrodomésticos, fica até fácil de você falar, porque todo mundo mora numa casa que tem móveis e eletrodomésticos. Alguma referência a pessoa já tem ali na prática todo dia. E essa demonstração de produto é justamente o que fazia a pessoa conhecer. Chegava, por exemplo, uma geladeira. Eu gostava muito de vender geladeira, inclusive, porque tem muita coisa para falar de geladeira. Você vai falar assim, o que tem para falar de geladeira? Você abre a porta ali e eu mostrava para a pessoa, está vendo isso aqui? Para que essa forminha de ovo aqui ela é móvel? Por que essa forminha de ovo é móvel? Ah, não sei. Porque a pessoa pode pegar a forminha inteira e levar até a pia a forma inteira, com cuidado, com segurança, sem derrubar nenhum ovo, para fazer o que vai fazer com o ovo lá. Vai fazer o bolo, vai fazer o omelete lá. Terminou de fazer, traz a forminha com segurança aqui. Não precisa pegar o ovo, um na uma mão, outro na outra mão, e levar com cuidado de cair, com perigo de cair. Nossa, nunca pensei por esse lado. Falei, então, são coisas que você tem que fazer o seu instinto ali, falando, mas por que isso aqui é assim? Você pega uma gaveta da geladeira que tem um suportezinho que você abre e fecha dentro da gaveta, uma ventilaçãozinha ali. Por que vai ter uma ventilação dentro de uma gaveta que fica dentro da geladeira? É porque ali aquela parte é para frutas e legumes, você deixa aquela parte aberta para poder ter uma certa ventilação, um certo movimento de ar, e aí o legume e a fruta vai ter uma durabilidade maior. E aí isso, quando você falava essas mínimas coisas que parecem bobas, os vendedores já iam, rapaz, tem que buscar mais informação em cima de produto que eu não conheço. Mesinha de cabeceira.
O criado mudo que a gente fala, né? Para que serve um criado hoje em dia? Acho que ninguém nem usa mais, né? Acho que nem tem. Mas para que serve um criado mudo? Na época era para colocar o despertador em cima, era para colocar, de repente, o óculos na gaveta. Mas por que eu preciso ter? Por isso, por isso, por isso. Vamos pegar uma quina reta. Por que essa quina aqui é redonda é melhor do que a quina reta? Tem criança na casa? Então, tudo isso são benefícios que os produtos vão te mostrando e que nem todo mundo está vendo e que é você que tem que dizer para o cliente. É para isso que isso aqui foi feito. Mas isso é responsabilidade do vendedor, claro, que quer ser um bom vendedor, ou da loja que tem que nutrir os vendedores com esses argumentos para levar valor das características que o produto tem? Em tese, seria a responsabilidade do vendedor. Mas, na prática, esse tem que ser um dever da loja. E não estou falando só de uma ou de outra empresa. Quando você entra numa empresa, você não conhece a empresa. Eu acabei de entrar na empresa, eu não conheço a empresa. É obrigação da empresa me dizer quem somos nós, o que fazemos, como fazemos. A partir disso, eu vou ter possibilidades de aprender e conquistar. Antes disso, eu sou só mais uma pessoa que acabou de entrar por aquela porta e não sei o que fazer. Então, no caso da Loja 100, como a gente está falando, eles davam, nós, né, no caso éramos nós, né, dávamos o treinamento. Chegava para a pessoa e falava assim, hoje você vai aprender sobre essa televisão, hoje você vai aprender sobre essa mesa. Me traga características e benefícios. E aí tem a diferença. Esse copo é transparente, é uma característica. Qual é o benefício? Eu consigo ver que a água que está dentro dele está super limpa e eu vou tomar ela com gosto. Esse é o benefício. E por aí ia, mas era uma responsabilidade do vendedor, porém, tratada pela empresa. Entendi. E como é que você fazia em relação aos demais treinamentos? Você só repassava o que chegava da diretoria para você? Ou você podia ter liberdade para fazer outros tipos de treinamento? No sentido de? De capacitar o vendedor mesmo. Porque Sim. tem questão de quebra de objeção, tem a questão de você fazer uma abordagem bem feita, de conhecer o produto. Como é que você organizava isso? Eu gostava muito de pegar vídeos aleatórios. Como falei, ontem eu postei um vídeo, não vou comentar aqui agora, mas eu postei um vídeo ontem e eu acabei excluindo, porque no final desse vídeo que eu tinha postado, tinha uma cena que de repente podia causar repulsa em alguém, constrangimento em alguém. Eu falei, não vou deixar esse vídeo, vou tirar. Mas eu pegava vídeos assim, aleatórios, e em cima de um vídeo aleatório eu falava assim, o que você viu nesse vídeo? Não vi nada, dei risada, eu gostei, legal, bacana. Então, mas você percebeu que para que tal coisa acontecesse, aconteceu isso. Então, usava coisas cotidianas para mostrar um ponto específico. Entra de novo naquela questão. Eu saí de casa preparado para fazer uma determinada coisa, em cima daquilo que eu já aprendi antes de sair de casa. Todos os vídeos, todos os ensinamentos, todos os treinamentos que eu passava era sempre em cima de coisas que já tinham acontecido com alguém. Por que aconteceu isso? Por causa daquilo. Então, para não acontecer aquilo, faça assim. Interessante. Cara, e ainda falando de treinamento de vendedor, né? Porque acho que é uma dor da maioria das pessoas que estão nos assistindo, né? Quando a gente fala de varejo, por exemplo, você montou lá a sua loja, né? Que depois a gente vai falar mais sobre o seu empreendimento. Mas quando a gente monta o próprio negócio, a primeira pessoa que vende sempre é o dono, né? Principalmente quando a gente está falando de pequenas empresas, que é a maioria das pessoas que nos assistem. Elas montam a própria empresa, elas começam a vender, e até que chega o momento que o volume da empresa permite que ela contrate uma pessoa. E você já falou, a responsabilidade da empresa é que essa pessoa entre e ela saiba quem é a empresa, o que faz e como faz. Show! Mas a gente sabe que, na prática, o dono vende de um jeito e a pessoa entra com outra experiência, com outra abordagem. Qual que é a primeira coisa que você faria, ou já fez, numa empresa que é pequena ou familiar, para treinar o vendedor para vender melhor que o dono? Porque, às vezes, o dono tem aquela questão, né, de tipo, eu sou o melhor no que eu faço, eu vendo bem, e você tem que vender igual a mim. Mas, na maioria das vezes, quem entra talvez venda até melhor, né? O que acontece? Toda empresa, ou pelo menos deveria ter, missão, visão e valores. Em cima da missão, da visão e do valor, eu não posso fugir. Isso é uma regra.
Eu posso fugir? Posso, mas em outro lugar. Aqui nessa empresa, a minha missão é essa, ou melhor, a nossa missão é essa, a nossa visão é essa, os nossos valores são esses. Você não pode fugir disso. Vender melhor do que o dono. É um sonho de todo dono, que ele encontre alguém que venda melhor do que ele. No entanto, é necessário que você tenha a aptidão de conseguir detectar em cada pessoa que você for contratar qual é a habilidade maior dessa pessoa que eu vou conseguir extrair. E qual é o ponto em que nessa pessoa isso me incomoda, mas que eu posso trabalhar porque é o jeito dele ser. Vou abrir um parênteses aqui. Ainda em Itapeva, em uma das empresas, tinha um determinado vendedor que sempre foi, primeiro lugar de vendas. Muito raramente alguém chegava próximo dele. Tava ele lá com 150%, o segundo lugar estava com 130%, 120%. E eu olhava essa pessoa atender e eu falava, rapaz, como é que esse rapaz vende desse jeito, louco? Quem que quer ser atendido com um rapaz desse? Vai ficar feio eu imitar ele aqui agora, mas até o timbre de voz dele era irritante. Né? Ô macho! Que isso? Como assim, ô macho? Cadê o bom dia, né? Tudo bem? Seja bem-vindo. Era assim que ele atendia. E quando você via, ele estava no caixa passando pedido. Eu falei, rapaz, o que eu preciso aprender com esse rapaz? Você já imaginou se o gerente da época chegasse para esse rapaz e falasse, a partir de hoje você não pode mais chegar para o cliente e falar, ô macho, você não pode falar, ô menina, você vai ter que chamar a pessoa do jeito que a empresa está mandando. Ele ia deixar de ser o campeão de venda. Porque aquele era o jeito dele vender bem. Eu não posso tirar da pessoa a característica que é dela. Eu posso agregar. O que eu conseguir agregar, eu posso agregar. Eu só não posso tirar nada de ninguém. Eu não posso tirar o ser da pessoa. E eu aprendi muito com esse rapaz. Mesmo nunca fazendo igual ele fez. Tem gente que é mais tímido, tem gente que é mais desenvolto. Tem cliente que vai gostar do tímido, tem cliente que vai gostar do desenvolto. E quando eu digo tímido, não é aquele cara que tem medo de falar. E sim aquela pessoa que é mais reservada. Aquela pessoa que vai analisar tudo com mais cautela. Então, primeira coisa, nunca tire nada de ninguém. O que você puder agregar, ótimo. Se você precisar tirar, aquela pessoa não cabe ali. E eu fiz uma entrevista na SEM e eu não sei se era prática ou se foi a gerente da época que usou a estratégia. Mas eu lembro que quando me chamaram para entrevista, eu sentei numa cadeira lá, numa mesa, e ela pegou uma caneta e me deu na minha mão e falou, Rodrigo, me vende essa caneta. Isso é padrão da SEM, todos os gerentes entrevistam dessa forma, é algo específico da gerente da época? E a segunda pergunta, o que vocês conseguem absorver de informação vendendo uma caneta que é um produto bem difícil? Ainda ela falou bem assim, detalhe, tem uma papelaria do lado, na minha papelaria essa caneta custa R$1, na papelaria do lado a mesma caneta custa 80 centavos. Por que eu quero que você venda para o cliente que acabou de vir de lá? É assim padrão? E o que vocês tiram disso? Agora eu fiquei curioso. Será que ele está perguntando porque ele quer saber se a gerente judiou dele ou não? Na verdade, existia pelo menos, né, um roteiro. Tinha um roteiro escrito que você acabava seguindo aquele roteiro. Essa pergunta da caneta, ela às vezes era substituída por uma raquete de tênis para um tetraplégico. Senhora, mano. Às vezes ela era substituída assim. Então ela não judiou de mim, não? Não, ela poderia ter ido além. E o que isso mostra para quem está entrevistando? A habilidade de contornar a objeção. Eu tenho a mesma caneta, que do lado é mais barata. Por que eu vou comprar de você? Essa era a pergunta que ela fez para você. São objeções de venda. O cliente, principalmente hoje em dia, naquela época até nem tanto, mas hoje em dia, o cliente já chega para comprar qualquer coisa com um monte de catálogo na mão que ele viu na internet. Ele já conhece o produto, ele já conhece os preços semelhantes, ele sabe até onde ele pode chegar com relação ao valor, condição de pagamento, e ele vai chegar para
para qualquer loja, para qualquer vendedor, e meio que vai fazer uma acariação ali para aquele vendedor. Falou, por quanto você vai vender essa garrafa para mim? Eu já tenho X preço aqui, ó. E agora? Eu não consigo cobrir, não sei o que e tal, tal. Então aí vai a habilidade do vendedor. É isso que ela tentou testar em você. Show. E a pergunta que fica, você vendeu a caneta para ela? Eu acho que sim, porque ela me chamou. Na verdade, na época, acho que não lembro quem que pediu os documentos, só que daí eu reclinei da proposta. Mas eu acho que eu passei, porque ela me chamou para começar e eu que não fui. Então você passou. Caramba, cara, mas você falando de entrevista, ter roteiro, quebra de objeção, faz sentido. A minha dúvida era só assim, beleza, quebra de objeção eu imaginava que fosse, mas a dúvida é, será que ela estava analisando alguma coisa de comportamento, de expressão, de agilidade de pensamento? Tem algumas regras que eles analisam ou nesse caso especificamente era quebra de objeção? Nesse caso era quebra de objeção. Existiam outras perguntas que aí era com relação ao comportamento. Mas legal. nesse caso era objeção, era técnico. Nesse caso era técnico. E você usava essa também ou você usava da raquete pro teta? Nossa, judiava da turma, rapaz. A gente fazia alternações, né? Até para não ficar mecânico, porque embora a pessoa esteja sendo entrevistada pela primeira vez por você, você já fez a mesma entrevista milhões de vezes. Então acabava ficando meio que mecânico até para a gente. Por que eu vou fazer essa pergunta para a pessoa? Deixava de ter sentido. Entrava naquela questão da rotina. Aquela pergunta deixava de ter sentido. O que eu vou usar no lugar disso? Aí usava criatividade, então. Eu usava criatividade. Legal, cara. E o que você buscava num candidato, Juscelito? Tem coisas que não dá para ensinar. Caráter não dá para ensinar. Talvez até dê, mas a longo prazo. Postura é uma coisa que dá para ensinar. Habilidade dá para ensinar. Então, a primeira coisa que você procurava era caráter. Caráter e, obviamente, honestidade, né? Você não ia colocar uma cobra para morar com você. Embora às vezes acontecia. Você contratava, a pessoa ia muito bem na entrevista, ia muito bem nas vendas, mas a pessoa era uma cobra que estava criando ali. E aí chegava aquele momento que você tinha que, às vezes, desligar alguém que estava dando resultado. Mas o resultado era só monetário, e não em equipe, e não em profissionalismo. E isso, em algum momento, ia dar BO. Aqui a gente tem esse padrão também de contratar por habilidades comportamentais, né, e treinar a parte técnica. E falando da parte técnica de um vendedor, por exemplo, quais eram as habilidades mais difíceis de treinar? A questão de quando a pessoa entrava para ser vendedora, mas ela tinha essa trava da timidez. A timidez, ela, como falei, ela é aprendida. A pessoa aprendeu em algum momento, ela passou a ser tímida. E aí entrava a questão comportamental. E trabalhar não apenas o técnico, mas o sentimental do vendedor. Eu brinco que a gente era meio que psicólogo, às vezes, ali, meio que pastor, padre, sei lá, enfim. A gente ficava muito tempo aconselhando antes mesmo de treinar ela a fazer alguma coisa. Você procurar saber da onde a pessoa veio, no sentido de que como que estava o ambiente da casa dela quando ela saiu de lá. Às vezes tinha brigado com a esposa, com o pai, com a mãe, às vezes tinha tido um problema de saúde, às vezes estava tendo algum sentimento que não era profissional, mas que acabou vindo para a loja. E aí você tinha que trabalhar essa questão. O que eu vou fazer para essa pessoa melhorar isso aqui? Era a questão comportamental, era a questão sentimental. E toda essa bagagem agora você está explorando na questão das suas consultorias e mentorias, né? Sim. Se você puder falar um pouquinho para a gente como é que funciona esse programa que você está lançando? As mentorias, elas tanto podem ser individuais quanto em grupo. E entra justamente na questão individual. Mesmo sendo em grupo, as questões são tratadas de maneiras individuais, ou se tratando de empresa ou se tratando de pessoa. Qual é a dificuldade que essa empresa está tendo? Está tendo dificuldade nisso, nisso, nisso. Então, vamos fazer uma consultoria em cima dessas questões. Vai ser individual? Qual é a sua dificuldade? É com relação a isso. Vamos trabalhar especificamente isso. Tudo, de certa forma, entra na questão da comunicação. Visual, verbal e vocal.
tudo começa com comunicação. Vocês são casados? Os dois casados? Não com ele. Não. Isso eu tenho certeza. Mas vocês são casados. Você é casado, você é casado. Sim. Não podia perder a piada. Mas agora eu fiquei constrangido. Rapaz. Eu posso sair? Né? Tô brincando. Mas você é casado? Sim. Quanto tempo você tem de casamento? 5 anos. 5 anos. Quando você... Como que é o nome da sua esposa? Anne. Quando você encontrou a Anne, com certeza você... Primeira coisa que encantou nela... Você nela, foi o coração dela. Sim, com não certeza. foi. Com certeza. Com certeza não foi. Mentiroso. O olhar. Bom, como diz, bonzinho, mas mentiroso. A primeira coisa que encantou em você foi a visão. Você bateu o olho e falou assim, rapaz, tá aqui um caminho que eu quero seguir. E aí você começou a se preparar para ir ao encontro, ou não sei se foi rede social, pessoalmente, na minha época tinha até carta, rapaz, eu sou velho mesmo, cartinha que você mandava um amigo entregar. Mas a primeira coisa que te chamou a atenção foi o visual. E ela também, ela reciprocamente, existe essa palavra? Ela olhou para você e falou assim, não, pode vir e vamos conversar. E aí começou ali um atendimento. Vamos fazer essa alusão? Que o atendimento comercial e a conquista pessoal não são diferentes. Tem, a princípio, a abordagem, onde você vai se preparar fisicamente, vai colocar uma roupinha bacana, vai pentear o cabelo, vai passar um perfume, vai ficar adequado para ir ao encontro do cliente, da pretendente. E a partir disso, vai começar a pesquisa, vamos chamar assim. E aí, o que você faz? Aonde você mora? Eu estou falando da sua esposa, você com a sua esposa. Se não foi dessa forma, você me corta, você me corrija. Aí você procurou saber... Na linha lógica, sempre assim, né? Na linha lógica. Então, essa alusão entre o atendimento de cliente e a conquista de uma pessoa, eu gosto sempre de fazer. E, em cima disso, a gente trabalha. Tanto na empresa, tanto no individual, quanto no em grupo, você tem que ter um roteiro. Você não dá para escrever palavra por palavra do que você vai fazer. Você pode até escrever, mas não vai dar para seguir. Mas uma base, uma direção você tem, que é a abordagem, a pesquisa ali do que você vai fazer, depois você vai ter que se vender para a pessoa. O que é o se vender? Quando você está demonstrando um produto, você vai ter que se demonstrar. Uma entrevista de emprego. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai se vender para o dono da empresa. Então, é tudo isso que a gente passa nas mentorias. Geração Z, é esse o nome que chamam hoje em dia? 70% das pessoas da famosa geração Z, hoje em dia, vão acompanhados dos pais para a entrevista de emprego. Dá para acreditar nisso? Já aconteceu aqui. Já aconteceu aqui? Já. Não estou mentindo. Vão acompanhados dos pais. E aí eu sempre fico pensando, o erro é do pai ou o erro é do entrevistado, do futuro entrevistado ali? É dos dois. O pai por não ter conduzido e o entrevistado por não ter se desvencilhado ali daquele momento. Entra no que você falou da sua mãe, né? Prepara dentro da casa, vai pro palco você aí, ó. Exatamente. Aqui você vai ser preparado. Agora lá fora eu não vou estar com você todo o tempo. Então vai. Então essa famosa geração Z aí está pecando bastante nesse sentido, de não conseguir se comunicar sozinho. Na rede social é uma beleza. Nossa, ali ele xinga, ele é doutorado em tudo. Se expressa, julga, maravilha. Nossa, quando chega no tete-a-tete, treme, cabeça baixa, não consegue falar. Mas tudo isso a gente trabalha nas mentorias. Entendi. Você falando um pouco, né, fazendo alusão ao encontro do Walter da esposa, junto com a mentoria, me fez lembrar da metodologia AIDA, não sei se você conhece, mas é uma metodologia de vendas que o A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação, né?
Então a atenção ela é despertada pelo que você é, pelo que você aparenta, pela primeira impressão que a gente falou no começo de pré-conceito, né? Aí tem o interesse, que entra o interesse de ambos, né? E eu vejo que hoje tem muito vendedor que ele... Vou pegar a mesma história que você falou. Ao invés de passar por todos esses processos de atenção, interesse, trocar ideia, conversar, conhecer a pessoa, tem vendedor que só quer vender. É como se fosse num encontro e antes de conhecer, namorar, para depois casar, pulasse as 2 primeiras etapas e fosse direto pro casamento. O que antigamente a gente chamava de tirador de pedidos, né? E ainda hoje tem muitos tiradores de pedidos que só quer vender e não quer criar esse relacionamento com o cliente. Então, pelo que você falou, nesse trabalho de consultoria e mentoria, tanto individual quanto em equipe, você consegue trabalhar esses pilares aí da venda. Exatamente. E lembrando que vender, a todo momento você está vendendo. Você está vendendo a sua imagem, você está vendendo um produto, você está vendendo uma intenção. A todo momento, sem pensar, você está vendendo. Ou você está vendendo ou você está usando alguma coisa que alguém já te vendeu. Ou que alguém vendeu para alguém para você usar. Quando você deixa de ter essa percepção ou essa vontade de engrenar essa questão da venda na vida, você acaba perecendo mais. Então, o que a gente tenta passar, ou melhor, o que a gente passa e vai trabalhando de acordo com cada um, é justamente essa engrenagem, ou novamente engrenar em vender e viver em alta performance. Tendo sempre um roteiro, um passo a passo, mas estando sempre preparado para o imprevisto. E a questão do imprevisto, ela é importante tanto quanto ou mais do que a própria preparação do roteiro. Você sai para dirigir. Você tem que estar preparado para a moto que vai atravessar ou outro carro que vai atravessar na sua frente no sinal vermelho. Se você não tiver a habilidade de parar na hora certa, e comunicar também é isso. Nem sempre comunicar é falar ou fazer. Às vezes o silêncio é uma comunicação. E poderosíssima. Brigando com a esposa, por exemplo, é triste quando ela fala assim para você, tá bom. E sai de cena. Rapaz, teria sido melhor uma briga. Ela vira para você, tá bom, e sai de cena. E aí? Aí entra de novo a questão da conquista. Espera aí, vamos negociar e neutralizar a objeção de novo? Entra na questão que nós estávamos falando lá. Minha esposa brigou comigo. Saiu de cabeça baixa e quieta. Me deixou falando sozinho. E agora? Conquista de novo. Faz de conta que é o primeiro encontro. Abordagem. Chega do jeito que você conhece ela, do jeito que ela vai precisar ou vai poder reagir. Você chega de novo na abordagem. Meu amor, seguinte, e eu entendo que eu deixei você brava, porque você falou de um jeito que eu sei que você não ficou satisfeita. Mas conta para mim, o que aconteceu? Só para eu entender, para eu melhorar, para eu não errar de novo. Rapaz, você quebra as pernas. Ou não. Que às vezes se a raiva dela estiver muito alta, vai ser necessário um pouquinho mais de desenvolvimento nisso daí. Às vezes é melhor falar de longe, né? De longe, né? Para evitar evitar um toque físico ali, indesejado. Não, mas isso é legal que realmente vai dando exemplos por aquilo que você está falando, né? Voltando, né? Visual, vocal e verbal, né? E verbal. Pô, legal. E o pessoal que tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho de consultoria e mentoria, como é que faz, Joselito? No meu Instagram tem lá o link do curso em si, mas eu prefiro que a pessoa entre em contato primeiro comigo no direct ou pelo WhatsApp. Por quê? Porque cada caso é um caso. Eu não gosto de vender uma coisa que não vai servir para a pessoa. A partir do momento que você vende qualquer coisa para qualquer um, a pessoa pode até comprar, mas ela só compra uma vez. E não causa uma transformação nela. Quando você conhece a fundo ou um pouquinho mais para depois conhecer melhor o caso de cada um, aí você consegue direcionar um resultado melhor para a pessoa através daquela solução que você vai entregar. Voltando um pouquinho na questão da comunicação que nós estávamos falando ali, dessa alusão entre a esposa e o esposo. Áudio 2x, né? Nós estamos falando de comunicação visual, falamos da comunicação visual, você se preparou para ir ao encontro. Aí vem a comunicação
verbal e a vocal. As duas parecem ser a mesma, mas são totalmente distintas. A verbal é aquela que você vai, de fato, falar, escrever, digitar, mas a vocal tem mais importância do que a verbal em si. A esposa te manda um áudio próximo do horário que você vai estar indo para casa. Me traz pão, estou com fome. Que hora você chega? Só isso. Traz pão, estou com fome, que hora você chega? E você, com pressa, escuta logo no áudio 2x. Traz pão, estou com fome, que hora você chega? Falei, rapaz, tá bravo? Não, peraí. Coloca no 1,5. Traz pão, estou com fome, que hora você chega? Rapaz, tá brava mesmo, louco. Coloca no 1. Traz pão, estou com fome, que hora você chega? Ah, não, tá de boa. O vocal, essa questão. Ela falou uma coisa e você ouviu de outra maneira. O verbal e o vocal caminham lado a lado. Só que se você não conseguir passar isso para a pessoa da maneira certa, na hora certa, você vai levar bronca e você vai tropeçar onde não precisa. Então, comunicação verbal, vocal e visual, ela tem que andar lado a lado ali. Mas tome muito cuidado com o jeito que você fala para conseguir o que você quer. Isso me faz pensar, não sei, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, mas todo esse trabalho que você tem feito desde que você assumiu o posto de líder da SEM e depois foi para a Bahia, que a gente acabou não falando, mas depois da Bahia você acabou empreendendo, né? E você escolheu empreender no mundo da moda, né? Tem lá uma loja de roupas lá em Itapeva. Tem a ver com essa ideia de se vestir bem, do visual que você está contando durante esse podcast ou não? Foi o que te levou a empreender nesse mercado, sendo que você tinha experiência com móveis? Nesse sentido, foi coincidência mesmo. Foi coincidência, porque quem começou, na verdade, foi a minha esposa. Eu ainda estava na Casa Bahia e ela saiu do determinado emprego onde ela estava e nós montamos a loja. E ela tocou sozinha. E aí chegou naquele momento, contrata ou vai junto? E aí acabei pedindo conta da Casa Bahia e indo junto com ela para a loja, onde já estamos há quase 7 anos. Mas foi uma coincidência, isso foi uma coincidência. Mas não deixa de ser, de ser assim, casual, ou melhor, enfim, a gente acaba levando tudo isso de comunicação visual para o trabalho, sem dúvida. Coincidente e providente. Então, a gente leva isso, porque quando você trabalha com o visual da pessoa, é gostoso você ver a pessoa se sentindo bem com aquilo que ela está levando de você. E isso tanto no físico quanto no sentimento, na fala. Eu, recentemente, agora prestei uma consultoria para um rapaz que trabalha com música em Itapeva. Ele é músico, ele canta pra caramba, só que ele chegava no palco e só cantava. E aí eu falei para ele, eu já tinha uma certa amizade com ele, falei, fulano, vamos fazer assim, ó. Eu percebi que quando você precisa falar com o pessoal, você trava e passa a bola. Ele passava a bola pro cara do violão, pro cara da bateria, ele é solo, e ele não falava. Mas de quem que é o show? Quem contratou você. Não contratou o baterista, não desmerecendo os músicos. Mas quem contratou você. Você tem tido uma média de quantos shows assim contratados nos últimos dias, aí, nos últimos tempos aí? Ah, não, é que eu tenho outro trabalho também, eu faço isso, aquilo. Mas é assim, X show por mês. Eu falei, você sabe que você tem potencial para muito mais. Será que não está faltando um pouco de você no palco? Além da música? Que cantar, isso é indiscutível. E aí começamos a trabalhar isso. A primeira coisa que a gente viu foi a questão visual dele. Sertanejo, extremamente sertanejo. E qual era o visual dele? Boné largo, boné da aba larga, virado para trás, camiseta e calça larga. Falei, rapaz, não tá condizente. Você é um sertanejo que sobe no palco como... funkeiro que veste assim? Não sei. Um rapper. Você se veste como rapper e sobe para cantar sertanejo. Não está condizente. Vamos trabalhar isso? Aí ele falou para mim, com toda a humildade, falei, eu não tenho dinheiro para comprar roupa nova. Eu falei, você não precisa comprar roupa nova. Esse boneco que você está com ele aí, só ajusta ele.
Ajusta, vamos dar uma arcadinha aqui na aba e nada de boné para trás, vira ele para frente. Você tem barba? Tenho. Deixa ela crescer só um pouquinho e faz assim, faz assim. E fomos trabalhando isso, a questão visual nele. E isso veio da loja. Quando você começa a ver que a pessoa tem potencial para ficar melhor sem colocar a mão no bolso. E aí fomos trabalhando essa questão visual dele. E poucas horas ali de bate-papo com ele, na primeira sessão ali, ele já deu essa mudada, essa guinada. A questão de se comunicar, ainda estamos trabalhando, né? A gente já teve ali 2 consultorias com ele. A primeira a gente trabalhou essa questão visual e agora estamos na comunicação ainda. Parece estranho você falar que você está trabalhando a comunicação num cara que é cantor. Tem muito cantor que não sabe falar. Por isso que você vê, às vezes, numa dupla, o primeiro e a segunda voz, às vezes o cara da primeira voz não fala. O segunda voz, que na hora de conversar com o público, é o cara que vai pegar o microfone e vai falar. Por quê? Porque ele ainda não sabe do potencial que ele precisa e tem ali para desenvolver. Caramba, é interessante. Diferente, né? Você viu? Diferente. Pois é. E, Joselito, a gente tá chegando no final. Eu gostaria que você deixasse um recado pra galera, tanto para quem é vendedor e quer crescer, quer ter carreira de vendedor. Na verdade, vendedor todos nós somos, né? Mas quem é profissional de vendas, vou melhorar minha pergunta. Quero que você deixe um recado para quem é profissional de vendas, para quem tem a venda como ganha-pão ali, que tá todo dia ralando, estudando, se desenvolvendo para vender. Qual que é o recado que você deixa para essa pessoa, sendo um cara que começou lá de baixo como vendedor e assumiu grandes postos em grandes empresas? Esse é o primeiro recado que eu gostaria que você deixasse. E o segundo, cara, é para quem empreende, para quem já é dono do seu próprio negócio, o que ele tem que fazer para sair do bastidor e ir pro palco. Aí, se puder olhar para sua câmera, dá esse recado para a galera. Agora eu me senti no SBT. Agora é a câmera 1, a 2, a 3. Se você... só recapitulando, a primeira pergunta... É para quem é vendedor. Vendedor. O que ele tem que fazer para construir essa carreira dentro de vendas, você sendo um vendedor que começou lá embaixo e assumiu grandes postos. E a segunda é o que o dono e a dona de uma pequena empresa tem que fazer para sair do bastidor e assumir o palco do negócio dela. Ótimo. Como vendedor, a primeira coisa que você precisa saber é: eu preciso vender a todo momento. Primeira coisa, a sua imagem, e depois você vai pensar no produto. Se você quer vender, corra atrás de conhecer o produto, de conhecer a empresa, de conhecer as regras e de conhecer qual tipo de público eu vou estar atendendo. Cada público é diferente. Se você vai atender um público da moda, tem um determinado perfil. É um público rural, tem outro perfil. Cada pessoa tem que receber o seu atendimento de maneira moldada. Não é que você vai ser falso com ninguém. Você vai ser adaptável. Quer vender? Aprenda o produto e aprenda o cliente. Estude a todo momento isso. E se você quer empreender, tenha plena consciência. Nunca vai ser um mar de rosa. Aquela questão de que só é difícil no começo, mentira. Sempre vai ser difícil. No entanto, nunca deixe nada desanimar você com relação aos percalços que você vai acabar tendo. Se você tem um percalço hoje e desiste, amanhã fica mais difícil de recomeçar. Todo momento você nunca está começando do zero. Se você parar hoje com o que você esteja fazendo, independente do que você esteja fazendo, se você parar hoje e começar amanhã, você já não vai começar do zero. A sua bagagem já existe, a sua experiência já existe, o seu network já existe. Então você não está começando do zero. Só que se você desistir, você vai começar com menos força do que se você nunca parar. Tem que ser nessa aqui agora. Que virou a câmera do... Pode continuar, mas fala para aberta. Ah, virou aquela ali virou. É. Que beleza. Tivemos um probleminha de câmera aqui, mas tá tudo certo. Walter, qual que é o principal insight que você tem nessa conversa aqui com o Joselito? Que pra mim, né, eu conhecia já o Joselito, mas só de vista, de visitar a loja dele lá em Itapeva, mas que baita bagagem, quanta experiência que a gente conseguiu ouvir dele, né? Queria que você falasse pra galera quais foram os seus principais insights. E tomara que não seja o mesmo que o meu, porque você é bom para copiar. Então, fala quais são os seus principais insights de hoje.
Bom, vamos lá. O Joselito, na simplicidade, ele conseguiu mostrar muita coisa que ele aprendeu, né? Bagagem que veio até dos pais dele para que formasse o líder que ele é hoje. Eu acho que é muito legal a forma como ele busca esse conhecimento, ele transmite e prepara a equipe dele, né? Porque o bom líder é aquele que puxa, né, o seu colaborador, o seu liderado, para crescer junto com ele, né? Então, deu para perceber muito da honestidade, e uma coisa que me chamou bastante atenção é você observar o seu time, né? Avaliar ali quais são os pontos fortes, né? Quais são as fortalezas desse colaborador e explorar, tirar dali o seu potencial máximo, né? E, de fato, entender aquilo que incomoda ou vai atrapalhar os resultados da empresa para buscar um ponto de desenvolvimento. Acho que isso que eu pude aprender bastante com ele nesse episódio aí. Show de bola. Acho que ele já falou, mas eu vou repetir porque para mim ficou muito marcante. É a questão de valorizar quem você é, né? Quando a gente está entrando numa empresa, ele falou do ponto de vista de quem contrata, né? Quem contrata tem que valorizar a essência da pessoa, o que eu sei que aquela pessoa tem como ponto forte. Mas às vezes você está numa empresa que está apagando o seu brilho. Então presta atenção também se a empresa que você está trabalhando não está deixando de lado suas principais características. E se estiver, talvez lá não seja o melhor lugar para você. E a segunda coisa que ele falou, que para mim pegou bastante, foi a base, né? A base que a mãe dele, na simplicidade dela, que o pai dele, na forma mais arrojada, moldaram quem é o Joselito hoje. E talvez você aí não está valorizando a sua base. Então, faz uma breve reflexão, olha para dentro, olha para quem você é, de onde você veio, que eu tenho certeza que tem muita coisa boa que vai sair daí. Joselito, cara, muito obrigado por esse bate-papo. Acho que a gente vai ter que marcar mais conversa, talvez um café aí pra gente conversar mais. Vamos marcar o café, o almoço e a janta. Porque não dá tempo de falar sobre tudo, cara. Mas mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente e principalmente, cara, por transmitir tanto conhecimento para essa galera que está aqui nos assistindo até agora. Então, se você ficou até o final, tenho certeza que valeu a pena e agradeço mais uma vez em nome de todo o varejo do Brasil. Eu é que agradeço mais uma vez. Realmente uma experiência única estar aqui com vocês. Já deixo aqui o convite para o pessoal que ainda não está seguindo. Joselito Cardoso, com 3 Os no final. É só porque não tinha mais a quantia de O, já tinha o Joselito. E existia outro Joselito Cardoso, é mole? Parece apelido, mas é nome e ainda tinha mais um lá. Então, Joselito Cardoso, 3 Os no final. Quem não estiver seguindo, já segue lá no Instagram. A gente passa isso e outras coisas de maneira, às vezes, bem-humorada. Foquem nas legendas, tem muita coisa bacana lá também. Então, quero que esse momento seja eternizado aí. E já quero assistir para ver se não falei nenhuma besteira. Se falei, na próxima vocês me corrigem. E muito prazer estar aqui mesmo. E parabéns para vocês, pelo trabalho de vocês. Parabéns pela empresa. Hoje eu cheguei aqui, não conhecia aqui o ambiente de vocês e fiquei de cara. Muito bacana, muito show de bola, show de bola. Parabéns para vocês, viu? Muito obrigado. Demais. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Aquele recado sempre, né? Bora decolar. Até a próxima. Forte abraço.